Bom, então, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, né? Nós estamos aqui na Roda de Diálogo de Líderes, mais uma quinta-feira à noite na Roda de Diálogo de Líderes, que é uma ação que a Fátima Mota Treinamentos faz com um objetivo direto, assim, muito focado de trazer alguns assuntos importantes para que nós possamos conversar, para que nós possamos discutir, e essa é uma roda de diálogos mesmo. O objetivo não é que a gente tenha uma verdade absoluta, mas sim que haja uma roda de diálogos onde todo mundo possa participar, onde todo mundo possa colocar suas ideias. E essa roda, ela iniciou, eu acho que foi em março, né? No início dessa pandemia, a gente começou, eu não sei se foi em março exatamente, mas março, maio, acho que foi logo no início da pandemia, e tinha como objetivo a gente poder trocar um pouco mesmo em relação a esses aspectos que todos fomos pegos de calça curta, né? E o que a gente devia fazer, como a gente devia fazer, e por isso que nós começamos com essa roda de diálogos, que começou sem que a gente tivesse um assunto definido. E aos poucos a gente foi trazendo um assunto definido para que a gente tivesse foco, senão ficava mais do mesmo e não era legal para ninguém. Então, hoje, nós temos um convidado que eu tenho, assim, um carinho muito especial, né? Não só carinho, eu sempre fico muito honrada com a presença do Thiago Salgado. Thiago Salgado é uma pessoa que eu tenho, assim, um profundo respeito e uma profunda admiração por toda a trajetória dele, que ele vai contar. A gente já se conhece há muitos anos, já fizemos vários caminhos juntos, né? E eu sempre vejo a qualidade humana, né? A qualidade de alma do Thiago, somada a uma grande competência profissional. E hoje nós vamos falar sobre liderança e empresas familiares, que com certeza nós vamos falar de liderança, né? Sempre vamos pegar o tema de liderança, que é tão importante, mas que muda um pouco quando a gente fala em empresas familiares. E quando a gente fala em empresas familiares, nós podemos também falar em empresas pequenas, né? Onde você tem ali o dono que está muito próximo, enfim, né? Não necessariamente uma família, mas que o dono esteja lá muito próximo. E para isso eu vou chamar assim o Thiago para ele se apresentar, para ele contar um pouco quem ele é e para a gente começar aqui a nossa roda. Thiago, seja muito bem-vindo, muito obrigada a sua participação. E obrigada a todos que estão aqui, né, pessoal? Falei do Thiago, mas claro que isso é para todos que estão aqui. Legal, obrigado, Fátima. Bom, primeiro, muito feliz em participar mais uma vez, né, com vocês, né? Hoje com outro tema, né, que a gente falou muito de gestão de mudança a última vez, que tem muito a ver com esse tema de hoje também, né? Mas muito feliz porque toda vez que a gente participa de um ambiente como esse, a gente sai melhor do que entrou, né? Pelo menos eu me sinto assim, né? É uma grande possibilidade de a gente ouvir outras perspectivas, receber um contraponto que a gente não pensava. Então, poxa, fico muito feliz e às vezes sinto muita falta de ter um ambiente como esse para a gente trocar. Então, sejam muito bem-vindos. Me considero em casa aqui para a gente bater esse papo. Fiquem à vontade para a gente conversar. E a ideia é a gente trocar algumas experiências dentro desse tema. Super obrigado pelo convite, Fátima. E hoje a gente se propôs a falar sobre um tema que eu adoro, né? Vivi na pele muito isso, que é liderança em empresas familiares. Acho que liderança por si só já é um tema que é um grande desafio, né? E eu mesmo, muito do que eu me desenvolvi como líder, eu devo muito a Fátima, já falei isso em outras vezes, né? Foi uma pessoa que foi uma mentora, me ajudou a desenvolver muita coisa, fiz vários programas junto com a Fátima, né? E tentei trazer isso para a minha equipe na época que fui executivo. Então, liderança por si só é um tema que eu sou apaixonado e que acho que já vai dar uma boa discussão para a gente, né? E que talvez a gente tenha que repensar um pouco o modo que a gente lidera dentro desse novo contexto que a gente vive hoje. E em empresas familiares, a gente pode colocar algumas pimentas aí, porque a coisa é mais complexa do que imagina, né? Se liderar em qualquer empresa já é um desafio que a gente tem que se preparar,
liderar quando você trabalha com o pai, com o irmão, numa empresa familiar, ou empresa de dono, a gente vai falar um pouco disso, é uma complicação ainda maior, né? Então, acho que é disso que a gente vai conversar hoje, né, Fátima? Então, espero trazer algumas coisas. De uma forma muito rápida, eu fiquei mais de 20 anos trabalhando na empresa da minha família, né? E nesses 20 anos, a empresa chama Sanavita, é uma indústria de alimentos. Hoje somos líderes de colágeno no Brasil hoje. A gente fabrica para grandes empresas como Eurofarma, Takeda, Hipermarcas, e também a própria marca Sanavita é muito forte. E dentro dessa jornada minha como executivo, porque eu sempre me considerei um executivo, mesmo trabalhando na empresa da família, né? Eu tive, acho que, duas grandes vivências que eu queria compartilhar com vocês. Uma foi a oportunidade, e tenho muito orgulho disso, de ter liderado uma empresa que começou a fazer as coisas na bacia, com 4 pessoas, e depois passar por todo um processo de crescimento, de marca, de empresa, de construir fábrica, de exportar, implementar sistema, contratar gente, montar equipe. Então, eu vivi todo esse desafio, acertamos e erramos muito, acho que mais acertamos do que erramos, né? Mas foi uma grande experiência, aprendi muito, porque diferente de empresas grandes, que com processos estabelecidos, que vem um plano da matriz, a gente tinha que fazer, né? Cadê o processo tal? Não tem, tem que fazer. E o sistema tal? Não tem, tem que implantar. Então, eu sempre fui buscar fora, ter contatos fora, visitar outras empresas, sair da minha bolha para poder trazer coisas para a nossa empresa, né? Acho que esse é um papel de um líder, você tem que ter tempo para poder olhar para fora também, senão o dia a dia acaba atropelando a gente, né? Então, esse foi um aspecto. E o outro aspecto, que tem muito a ver com o papo de hoje, a gente teve a coragem, falo coragem porque não é fácil, de começar a organizar as coisas na família e na empresa, de determinar os papéis, de sair de uma empresa de dono para uma empresa de sócio, de determinar direitos e deveres, de organizar um conselho, de começar a prestar conta. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês isso, né? Foi muito, assim, nunca é fácil fazer tudo isso, mas a pior coisa que uma empresa familiar pode fazer é não conversar e não começar a fazer isso. Então, a gente vai falar desse mundo, né? E hoje, depois de muitos anos lá, já, faz mais de 3 anos que eu não estou mais na operação, não estou mais na empresa, eu era o CEO dessa empresa. Hoje eu ajudo outras empresas familiares a passar pelo que nós passamos, como mentor, como consultor, como membro do conselho de algumas empresas, né? E também faço alguns programas de treinamento para empresas familiares, para grandes empresas cujos clientes são empresas familiares, né? Então, é um pouco desse novo mundo que eu vivo aprendendo agora também e vou trazer para vocês. Então, assim, estamos juntos, assim, esse é um pouco do papo de hoje, né? A minha ideia aqui, Fátima, assim, primeiro assim, acho que não é novidade para ninguém, eu não sei quantos de nós aqui somos de empresas familiares, né? Porque, assim, independente de familiar ou não, acho que o tema acho que aplica a tudo, né? Mas um contexto geral de empresa familiar que eu queria trazer para vocês primeiro, só quem vive, só quem trabalha na empresa da família sabe de verdade os desafios que é, né? Porque a gente mistura tudo. A gente mistura os papéis, né? Você trabalha o dia inteiro, à noite você vai tomar um vinho, é com o seu pai, é com o seu chefe, é com o seu irmão, ou com o colega de trabalho. Você vai conversar domingo no almoço, a conversa vem o quê na mesa? Então, empresa familiar é uma mistura de razão e emoção e está tudo certo. É assim mesmo, né? Então, eu tive a chance de viver todos os papéis, né? Sócio, herdeiro, executivo, irmão, filho, filho do dono. Esse é o melhor, porque as pessoas às vezes confundem um pouco, né? A gente tentando se preparar para muita coisa, as pessoas me perguntavam: pô, Thiago, você trabalha lá com a sua mãe? Como se eu tivesse lá só porque eu era filho dela, né? E eu estudando para caramba, tentando cada vez mais ser um executivo para liderar uma marca que tinha o desafio de sair da marca que era da minha mãe e passar a ter vida própria, né? Acho que essa é uma característica de empresa familiar. Às vezes, o fundador se confunde, o criador e a criatura se confundem, né? E é muito desafiador, porque toda empresa de sucesso verdadeira, na minha visão, ela tem que ter vida própria e não pode depender de uma pessoa. Ela tem que desenvolver pessoas, que o Thiago passa, a empresa não. Minha mãe não está mais lá, mas a empresa está.
Então, são coisas que foram aparecendo, né? E eu não sei se vocês sabem, mas é uma notícia, assim, para mim é um desafio. 7 em cada 10 empresas familiares, acho que tem o microfone aberto, hein? Acho que está vazando alguma coisa. Ó, 7 em cada 10 empresas familiares não conseguem passar da primeira para a segunda geração. Poxa, é muita coisa. Só 30%, só 3 em cada 10 conseguem, né? E por que que algumas empresas crescem e vivem em harmonia e outras não, né? E aí, assim, queria deixar muito claro assim que cada empresa familiar, cada família, ela tem a sua história, o seu jeito, e não existe uma receita que vai ser pronta para toda a família, para toda a empresa. Não existe isso. Mas existem boas práticas, existem caminhos que a gente pode entender, enxergar e trazer para o nosso contexto, que vai encurtar caminhos, evitar conflitos, organizar as coisas. Então, por que que a gente não pode aprender com quem conseguiu se organizar e adaptar dentro da nossa cultura, né? Então, é um pouco disso. E aí, entrando no nosso tema, eu acho que dessas razões, por que que as empresas, dessas 70% não conseguem ir, tem muitas razões. Muitas não conseguem porque não fazem um plano de sucessão, mas esse não é o tema de hoje. Eu nem gosto dessa palavra sucessão, para mim deveria ser continuidade. A gente deveria querer continuar, não suceder, né? Muitas se acabam porque não se organizam e os conflitos acabam invadindo tanto a família quanto a empresa. Então, briga de sócios, briga de familiares, desalinhamento. Então, essa é uma questão. E também eu vou acreditar a falta de um desenvolvimento adequado da liderança, que é o nosso tema de hoje, né? Então, as empresas que conseguem, elas desenvolvem bons líderes, sejam familiares ou não. Eu realmente acredito nisso, vivi isso nas empresas que eu passei e que estou vendo hoje, né? As empresas que vão ter sucesso são simples assim, elas vão desenvolver bons líderes, né? Porque, ao final das contas, uma empresa nada mais é do que a consequência da atitude das pessoas que estão por trás dela, né? Sempre acreditei nisso. Então, esse é um contexto importante. Alguém quer fazer alguma colocação do que eu falei até agora? Alguém quer? Fátima? Eu só, sim, eu acho que é isso mesmo, né? E eu sempre observo o quanto que é complicada essa história de estar em empresa familiar, porque, assim, o que que eu faço na hora que meu pai, né, na hora do jantar, me dá uma bronca, né? E traz uma questão da família no meio da reunião. Então, eu dou apoio, né? Eu dou coaching, mentoria para várias empresas familiares. Então, é uma coisa muito séria, né? Porque, de repente, o meu pai abre que né, sei lá, que o meu namorado, sei lá, quem fez isso ontem à noite no meio de uma reunião. Então, não tem essa divisão, como tudo é junto e misturado, aí eu como filha, perco a autoridade, né? Então, assim, como ser líder, eu acho que essa é a questão, né, Tiago, que você vai discutir, a gente pode discutir, como é ser líder num ambiente onde meu pai manda e meu pai ainda pode ser, ou minha mãe, tanto faz, né? Do jeito comando e controle, como o Vitor estava falando um pouco antes, e não saber de nada do que está acontecendo. Então, eu já fiz ESPM, eu já estudei, eu já fiz todos os cursos da Faixa Maior Treinamentos, já fiz tudo, né? Só que eu chego lá na empresa, o que acontece? Eu tenho uma visão fechada e uma visão pequena de quem está dirigindo. Então, eu acho que você passou um pouco por isso, né, Tiago? Aí, assim, eu acho que é legal você contar, porque é isso mesmo, né? Essa bagunça que acontece e que coloca as pessoas que estão né, na gestão com muita dificuldade de saber que a empresa precisa crescer e, ao mesmo tempo... E depois outra, é muito complicado, o pai largar o osso, né? Ou a mãe largar o osso, né? É outra coisa muito séria. Então, eu acho que é tudo isso que eu vejo. Isso é o meu ponto de vista. Mas... Então, eu acho que para poder até contextualizar isso, porque para a gente poder trabalhar nos caminhos para a gente trabalhar com isso, acho que é legal entender o que está por trás disso, né? E eu demorei muito, eu queria ter participado de um papo como esse lá atrás, porque eu tive que descobrir, cair, levantar, aprender, bater a cabeça. Ninguém me falou algumas coisas, né, antes, né? Então, assim, acho que o que é importante colocar é assim, que a grande maioria das empresas familiares, elas começam lá atrás porque alguém
empreendeu, alguém teve coragem, tem algumas histórias lindas, o cara veio lá de imigração, não sei da onde, comprou o primeiro caminhão, vendeu não sei o quê, pegou dívida. Tem histórias lindas de empresas familiares. Mas tem essa figura do fundador, que é um empreendedor, é um cara que teve coragem, é um cara que assumiu riscos, é um cara que teve determinação, né? E esses caras constroem, né, construíram uma história linda, às vezes até impérios, né? E que deve ser motivo de orgulho, de gratidão por toda a família. Então, esse é um contexto, né? E esses caras, normalmente, eles têm algumas características, que são centralizadores, eles são autoritários, eles são provedores, eles são patriarcas, eles provêm tudo para a família, né? Porque tem que ser mesmo, eles estavam lá, as crianças pequenas, ele que estava batalhando tudo, né? Ele faz tudo do jeito dele, resolve tudo. A assembleia dele, assim, ele olha no espelho, troca uma ideia, tá resolvido, tá fechado, né? Não precisa falar com ninguém, não precisa prestar conta para ninguém. Então, durante muitos anos, ele toca a empresa dele, E que dá certo, criou, né? E dá certo. O problema é esse, dá certo. Exato. E dentro daquele contexto, não tinha outro jeito de fazer que não fosse esse. Tem que ser assim. Por isso que a gente tem que valorizar e tentar entender tudo que essa pessoa, seja sua mãe, seu pai, seu avô, tudo que eles passaram, e ser muito grato. Porque você só está aqui hoje por causa disso. Começa por aí a minha conversa, né? Então, esse é um ponto. Só que as coisas vão passando. Os filhos crescem. E não são mais, apesar de que, vamos ser, eu sou sempre um menino para minha mãe. Ele fala que estou com 46 anos, as crianças vão vir almoçar em casa, né? Sou eu, né? Então, os filhos crescem, a empresa cresce, a empresa cresce. A gente saiu de uma empresa que tinham 4 pessoas que a gente fazia as coisas na bacia, e quando eu saí de lá, tinham quase 350 pessoas que eu nem conhecia mais todo mundo, né? A família cresce. Chegam pessoas, chegam os convidados, os agregados, que têm cultura diferente da sua, né? Os mercados mudam, o consumidor muda. Falamos muito de mudança, né, Fátima, no último bate-papo, né? Então, a questão é, talvez resolver como eu resolvia, fazer o que eu fazia, agora não funcione tão bem mais, né? Então, acho que está vazando algum som aí, ó. Aí, eu vou colocar. Isso. Eu vou até, Thiago, pedir licença para você, porque eu sei que entraram algumas pessoas né, depois. Então, só para contextualizar, nós estamos falando, então, liderança em empresas familiares. E o que nós estamos trazendo é exatamente, né, as alegrias e as dores do que significa liderar a empresa familiar, né? Na medida que vocês puderem abrir a câmera, é legal. E para quem nunca participou da roda de diálogos, é uma roda aberta. Então, vocês podem interromper e podem conversar junto a hora que vocês quiserem, fazendo as suas perguntas. Legal. Sai, Tiago. Não, então perfeito. O Jorge chegando aí. Seja bem-vindo, Jorge. Oi, Jorge. Tudo bom, Jorge? Então, assim, de uma forma muito resumida, o que eu queria trazer para vocês, para a gente começar a falar de liderança em si, dentro desse contexto, é que a gente sai daquela empresa de dono, de imperador, de quem decide tudo, e tem que ser assim, vamos agradecer e valorizar, e passa para uma empresa de sócios, onde a gente começa a ter as novas gerações já, apesar de serem os nossos meninos, já serem profissionais, estudarem, muitas vezes estudarem mais do que a gente, né? Moram fora, têm experiências e têm talentos importantes que a gente precisa engajar e trazer e não afastar, né? Só que para poder liderar dentro desse novo contexto, para poder tocar essa companhia como vida própria, não mais de dono, mas de sócio, uma empresa sólida, a gente tem que começar a rever algumas coisas. Por exemplo, temos que determinar e combinar as regras do jogo. Temos que definir os papéis. Temos que definir direitos e deveres. Nós temos que prestar conta. Isso é muito engraçado. Quer dizer, Tiago, você está me falando que eu vou ter que prestar conta das coisas que eu fiz da minha empresa, do que eu fundei? Você tem que prestar conta. Porque quando a gente começa a crescer, a gente tem que ter um ponto de vista de sócio, de investidor. Você colocaria 1 centavo numa empresa que não controla nada, que não presta conta, que mistura as coisas da família com as coisas da empresa? Eu vivi isso. Precisamos reformar a casa da praia.
pega dinheiro da empresa, reforma a casa da praia. Como se a empresa fosse um cartão de crédito da família e eu tenho o direito de usar porque eu fiz isso. Se você pensa assim, infelizmente ainda existem muitos donos de empresa que pensam assim, que batem na mesa e falam, a empresa é minha, eu faço o que eu quero. Infelizmente, essa empresa está fadada a não continuar nesse novo contexto. Eu cravo isso aqui para vocês. Porque empresas assim perdem talentos, não atraem pessoas boas. Ninguém participa de uma empresa como essa, dentro desse novo contexto, onde as novas gerações não aceitam mais o que a minha geração aceitava. Sabe, o manda quem pode, obedece quem tem juízo, como o Vitor falou? Hoje em dia, as pessoas querem fazer parte de alguma coisa, elas querem se desenvolver, elas querem construir algo que tem significado. E muito dono de empresa acha que você está lá trabalhando para ele. E ninguém trabalha para você. Nunca trabalhou, e muito menos agora. Né? Então, essa mudança de mindset dentro de empresas familiares, de famílias empresárias que entenderam isso, ela é muito decisiva. Né? Então, isso exige um novo jeito de liderar. Né? E aí eu trouxe algumas coisas aqui, eu anotei aqui para não perder, né? Alguns ingredientes para a gente conversar. Está fazendo sentido? Eu estou trazendo assim... Mutou o seu... Você... Se alguém tiver alguma pergunta, fiquem à vontade para interromper e fazer. Tiago. Oi, Jorge. Oi, tudo bem? Tudo jóia. Bem, Paulo? Eu estava com a câmera desligada, mas estou aqui desde o começo, viu? Eu sei, eu vi, eu só não sabia se iPhone de quem era, mas eu vi esse 19 e falei, será que é o Jorge? Até pensei. Mas diga lá. Tiago, você falou uma coisa no início aí, que você falou dos almoços de domingo com a família, né? Que geralmente vira o papo da empresa, a conversa da empresa. Será que não tem que ter um acordo entre os sócios e familiares dentro da família, em almoço, essas coisas? O negócio da empresa conversa-se só em reuniões da empresa? Poxa, excelente questão, cara. É fundamental ter isso, né? No nosso caso, eu já participei de almoço de domingo, de pessoas da minha família levantarem da mesa, saírem, deixar o prato na mesa e bater a porta, porque começamos a conversar de coisas que não eram o momento e nem a forma correta de fazer. Então, é importantíssimo a gente criar fóruns adequados para conversar de assuntos adequados. Então, num conselho consultivo, a gente discute estratégia, direção, ações, prestação de conta. Num conselho de família, nós colocamos o que a gente sente, o que a gente quer, para onde vai a família. Então, quando começa uma conversa dessa no almoço de domingo, alguém levanta a mão e fala, pessoal, excelente que você trouxe esse assunto, já está na nossa pauta da próxima reunião de família que vai ser marcada em tal lugar para a gente fazer. E agora vamos brincar com os netos, vamos falar de outras coisas, porque aqui nós estamos fazendo isso. Né? Então, a hora que você consegue fazer isso, você evita uma série de problemas que qualquer empresa pode ter. Então, sim, você tem toda a razão. Acertar o fórum adequado para conversar assuntos específicos é uma das regras que a gente tem que combinar entre a gente. Né? Tiago, a coisa é muito interessante, porque normalmente o que acontece? Né? Você tem um sócio, você tem um fundador, que ele normalmente tem um sócio, né? E os dois são solteiros quando começam um negócio. Ou pode ser da família ou não, mas são solteiros. De repente, né? A coisa vai mudando, os dois casam. Aquela amizade que era muito grande, de repente deixa de ser tão grande assim. Aí tem os filhos, que aí vai vindo toda uma árvore genealógica aqui, tanto de um lado quanto do outro, né? E não necessariamente os filhos daqui se dão com os filhos daqui, e não necessariamente a esposa daqui se dá com a esposa daqui, e isso vai gerando uma problemática bastante confusa. E em todas as empresas familiares é isso que acontece, porque as duas pessoas não ficam sozinhas. Esse é o problema, quer dizer, nem que se for da mesma família ou não. Então, o que você está dizendo é muito legal, essa história de ter um conselho consultivo e um conselho familiar, que são duas coisas diferentes que ajudam a empresa a caminhar de uma forma adequada, né? Porque uma coisa é saber como é que está a nossa família e como é que outra coisa está como é que é o conceito da empresa. E é muito louco, porque tudo se confunde, né? Tudo se confunde. Poxa, se não tiver cuidado. Acho que esse é um ponto importantíssimo, porque assim, eu não sei se todos aqui conhecem, não vamos entrar muito nesse assunto, mas de uma forma muito simples,
toda empresa familiar, ela é movida por 3 círculos, né? Então, assim, chamam círculos de John Davis, né? Eu tive aula com ele, inclusive, em Boston, que são a família, a propriedade e a empresa. Então, esses círculos, eles se entrelaçam. E à medida que a gente vai crescendo, passa a ter uma necessidade cada vez mais importante da gente determinar onde a gente está dentro de cada ciclo. Então, a mensagem que eu trago é que saber se você é executivo, se você é sócio, se você é um herdeiro, porque eu posso ser da família, mas não trabalho na empresa e também não sou sócio, mas eu sou da família. E um dia eu posso herdar alguma coisa e vou ser sócio de alguém. Então, o que eu trago aqui para discutir é que para ser parte de uma família empresária, não necessariamente eu tenho que trabalhar no negócio. Eu posso ser preparado para ser um futuro bom acionista. Eu posso ser um médico que tem a minha vida, mas eu também sou um acionista. E o fato de eu não trazer essas pessoas para o jogo, isso gera muitos problemas futuros. A desinformação, Fátima, gera muita desconfiança. Então, as empresas que criam esses fóruns onde a gente presta conta, e mostra, e também aprendi que a velocidade da família, ela é diretamente ligada ao mais lento. Então, nós temos que trazer todo mundo para o jogo. Não adianta falar, aquele irmão lá, não vou trazer para conversar. Um dia, isso vai dar um problema. Então, eu acho que famílias empresárias, elas são inteligentes, elas não esperam, elas conversam, elas combinam e elas se preparam para o que vem pela frente, né? Então, esse é um ponto legal, acho que, de pensar um pouco. Eu queria colocar uma coisa, Tiago, não sei o que você vê, mas às vezes eu vejo famílias, né, que, por exemplo, eu tenho um filho ou uma filha, não importa, que não está afim de participar da empresa, não quer trabalhar na empresa. No entanto, o meu sócio, ele tem um filho ou uma filha que já quer participar da empresa. E eu, dono, falo assim, puxa, mas como é que vai ficar se eu não tiver ninguém dos meus na gestão? E Legal. vai fazendo com que a pessoa que não tem nada a ver e que não quer trabalhar na empresa, que gostaria de fazer outra coisa, acabe se sentindo obrigada a trabalhar na empresa, acaba ficando infeliz, enfim, exatamente por essa desinformação. Porque se eu sei que eu posso não ter nenhum filho que vai trabalhar lá, mas ninguém vai ficar prejudicado por isso, tá tudo certo. Agora, na hora que eu entendo que se eu não tiver nenhum filho, eu vou ficar prejudicado por isso, eu vou brigar por um espaço e vou tornar a vida do meu filho ou da minha filha um negócio horroroso. E isso é muito comum, Fátima, e é um desastre para a pessoa e para a empresa, né? E aí eu queria até trazer um ponto que muita gente fala, e aí é uma opinião pessoal minha, que me incomoda muito quando as pessoas falam, precisa profissionalizar essa empresa. Como se as pessoas que estivessem lá não fossem profissionais. O cara constrói um império, monta um grupo e fala que o cara não é profissional. Então, eu acho muito errado. Eu acho que esse termo ele é injusto, né? Para mim, profissionalizar uma empresa é colocar as pessoas certas, com as competências certas, no lugar certo, independente se é da família ou não, né? Então, se eu tenho um filho que é competente, está preparado e quer fazer partilhar, e ele tem as características para estar lá, como se fosse buscar alguém do mercado, ele tem que estar lá, e se eu não tenho um filho assim, esse filho meu não tem que estar lá, né? Então, essas conversas têm que acontecer. E, geralmente, às vezes é muito importante que tenha algum mediador, alguma presença de uma figura de fora que facilite essas conversas, porque alguém que não esteja envolvido emocionalmente e que está olhando a empresa, o futuro, o negócio e não os interesses de cada um. Então, isso são coisas que eu sinto no dia a dia, né? Mas, enfim, isso é razão. O que eu trouxe aqui também, não sei se a gente cai para esse lado, mas alguns ingredientes importantes desse novo líder. Como é que a gente resolve isso, então? Vamos falar em solução, né? Que vale para qualquer empresa, na minha visão, mas para a empresa familiar, eu acho que faz uma diferença muito grande. A primeira é a questão da direção. É impossível você trazer todo mundo, criar uma liderança, se as pessoas não sabem para onde você quer ir. Né? E parece bobagem isso, mas às vezes está na cabeça de uma pessoa só. Ou às vezes, Fátima, eu e você estamos olhando a mesma coisa e estamos enxergando coisas diferentes. É o começo de um grande problema, é um desalinhamento de visão, e eu vejo isso, infelizmente, em algumas empresas, onde o filho enxerga a empresa A e o pai enxerga a empresa B. Não tem como isso funcionar. A empresa sangra, as pessoas sangram, a família sangra. E é triste. Então, a minha sugestão é: vamos dedicar um tempo
para alinhar a nossa visão e construir juntos. E que a nossa diversidade nos ajude. As ideias brigam, nós não. Nossas ideias brigam, nós não. Vamos construir um caminho juntos, porque depois que está claro para onde a gente vai, a pergunta é: o que nós temos que fazer juntos para chegar lá? Então, alinhamento de direção, de visão, eu acho que é um dos grandes fatos importantes para qualquer líder, mas para a empresa familiar é muito mais importante, né? Eu vejo muitos fundadores, às vezes, muito centralizadores, que não fazem esse exercício de fazer um download para a cabeça da equipe, não só do filho, de todos os líderes que estão lá, né? Então, essa é uma primeira dica que eu passaria. A segunda é propósito, é dar significado. Por que a gente está fazendo o que a gente está fazendo? E empresas familiares vão além, porque a história da família se confunde com a história do negócio, né? Então, esse legado, essa fazer parte de alguma coisa que começou lá atrás e continuar alguma coisa, isso move as empresas, né? E quando o líder consegue trazer isso, trazer esse legado à tona, as empresas familiares ficam gigantes. Elas ficam mais fortes, mais ágeis e têm muito mais resiliência do que qualquer multinacional, onde as pessoas não têm o envolvimento que tem uma empresa familiar. Isso tem artigos e artigos que mostram isso. Saiu no Valor Econômico essa semana. Empresas familiares passaram pela pandemia de uma forma muito mais resiliente do que outras empresas, né? Então, eu tenho o maior orgulho disso, porque essa é uma grande força de uma empresa familiar, né? Então, esse é um segundo ponto importante. Um terceiro ponto é comunicação. Comunicação. Parece bobagem, mas a gente se comunica muito mal, né? E algumas empresas, especialmente isso. A gente fala muito de comunicação, né, Fátima? Será que a gente não tem que se preocupar em criar canais verdadeiros de comunicação? Da gente realmente tentar olhar se as pessoas estão entendendo o que a gente está falando. A gente se preocupar realmente com isso, né? Eu vejo famílias que não se comunicam, elas interpretam o que o outro acha. Eu nem vou falar isso para o meu filho, porque ele é assim, e a gente já julga antes de comunicar. E aí, não tem plano que funcione, não tem empresa que vá, né? Thiago, Oi, Marcelo. tudo bem? Tudo jóia, cara. Então, esse ponto da comunicação é uma coisa bem interessante que você trouxe, né? Porque até um workshop aí da Fátima de comunicação, né? Mas, assim, o que eu vejo em relação à comunicação, isso é geral, né? Assim, eu sempre trabalhei em empresa, eu estou aqui porque estou pensando em empreender e tal, e estou achando bem interessante o bate-papo, mas o problema de comunicação é generalizado, né? E uma coisa que eu percebi, né, é que nós, brasileiros, a gente meio que deturpou um pouco a nossa língua portuguesa, né? E as pessoas têm uma tendência de subentender uma série de coisas. E se você for específico, a pessoa se ofende, porque ela está achando, mas isso é óbvio. Mas o que eu tenho de experiência com relação à comunicação é que se você não é específico, 3 semanas depois, quando você vai cobrar uma atividade, a pessoa fala, mas não foi isso que eu entendi outra coisa. Eu tinha entendido... Então, assim, existe realmente um problema, na minha opinião, generalizado de comunicação. A gente acha muito engraçado o português de Portugal, né? Mas porque eles são específicos. E a gente acha engraçado a forma como eles usam o português. Mas eles têm uma comunicação mais efetiva, na minha opinião. Entendeu? Poxa, obrigado, Marcelo. E concordo plenamente com você. Acho que a comunicação ela vai muito além do que a língua, né? Mas eu vou dar uma dica, você me lembrou de uma coisa aqui, e que se eu soubesse disso há muito tempo atrás, eu evitaria muitos problemas meus também. Que é uma coisa tão simples, eu queria compartilhar com vocês. Eu sempre fui um cara muito ligado à área de marketing, e as pessoas brincavam comigo que se eu pudesse, eu nem seria o CEO, eu estaria só na área de marketing, né? Gerava até ciúme da empresa dos outros departamentos, né? Porque eu ficava bem junto com a área de marketing. E um dia, eu fui conversar com o Lucão. O Lucão era um cara que fazia toda a criação lá, né? Eu acho que é legal contar esse exemplo para vocês. E eu cheguei para ele, a gente ia ter uma convenção importante com os principais parceiros. E eu cheguei para o Lucão e passei o briefing para ele. Lucão, nós temos que fazer isso, e eu já falo bastante, sou pilhado. E o Lucão só fazia assim para mim, ó. Sim, sim. Beleza, Lucão? Beleza. Uma semana depois,
Veio o Lucão para mim, parecia que ele tinha falado com um alienígena. Parecia, eu falei, com quem você conversou? E aí eu aprendi que se a gente fizer uma coisa simples, que é simplesmente fazer o seguinte, toda vez que eu conversava com o Lucão, eu falava assim, Lucão, me conta o que você entendeu, cara. Me conta o que você entendeu. Só essa pergunta evitava um monte de problema. E aí ele falava, não, cara, vamos até a gente acertar. Então, essa humildade nossa de tentar, porque a gente acha sempre que é obrigação do outro entender, ou que as pessoas não entendem o que a gente fala porque não prestam, ou porque não querem. Mas eu acho que esse exercício, só de perguntar o que a pessoa entendeu, isso vale para relacionamento também. Mas não vamos nem entrar nesse fato aqui. Isso muda o jogo, né? Oi? Engatar aí do que você está falando, né? Legal, Valcíria. Usa muito essa expressão, quer que eu fale ou quer que eu desenhe? Desenha. Desenha, mas depois pergunta... Desenha. Desenha, mas porque às vezes as pessoas interpretam o desenho de outra forma. Sim. Pergunta para ela o que ela achou, né? É uma coisa simples, mas que ajuda muita coisa. Mas legal esse papo. Acho que isso... Deixa eu até fazer um parênteses, né, Tiago? Eu até coloquei aqui, justamente por conta disso, tudo que a gente está falando, amanhã, às 21h30, eu vou fazer uma live só sobre o que mudou na comunicação. E isso é muito sério, porque mudou muita coisa, né? É só a gente parar para pensar como que a gente se comunicava 10 anos atrás, a gente mudou tudo. Então, além dessa questão que você está falando, Marcelo, da nossa língua, né? Tem a ver a forma de comunicação. Os estímulos são vários, todos ao mesmo tempo, então você não presta atenção em mais nada, é tudo superficial, você não tem paciência para ouvir uma pessoa até o final. Tem uma série de coisas que vão fazendo com que a nossa comunicação seja péssima. Quer dizer, sempre, desde que eu me conheço como gente, comunicação foi um problema, sempre. Né? Eu sempre disse que eu podia começar o diagnóstico de uma empresa colocando problema de comunicação e nem olhar porque isso é condição sine qua non. No entanto, né, agora a coisa está complicando demais. Então, a gente vai ter amanhã, às 9h30 só sobre isso, que é o objetivo de conversar também. Tiago, por favor, esteja, porque aí a gente vai conversar também. Não, vai ser um prazer. E no sábado de manhã vai ter um curso justamente sobre comunicação online. Então, se vocês puderem e quiserem, me deem um toque para eu escrever vocês. Eu vou deixar aqui. Eu acho que é a Carla, né, Carla, que está aí da Andorinha, Carla? Não sei se é você, porque está escrito só. Isso. Carla, você quiser abrir a sua câmera, se puder. A Carla está dizendo, a Carla faz parte de uma empresa... Eu estou no carro. Você está no carro, tá bom. Ela colocou se a matéria que essa que ela colocou aqui no chat, Thiago, que você falou. Porque aí... Isso, que eu fui procurar essa matéria da Valor Econômico e eu achei essa. Se for essa mesmo, porque eu queria ver, porque é difícil ouvir algo positivo, assim, da empresa familiar. Nossa, eu vou te mandar um monte de coisa, Carla. Fátima, então, se você me permite, eu mando para você compartilha com todos, porque eu tenho orgulho disso. Postei no LinkedIn, porque a gente tem que se orgulhar dessas coisas. Vou mandar sim, eu mando para você compartilha, Fátima. Pode mandar, depois a gente compartilha todas as... Gente, assim, eu acho que quanto mais a gente compartilhar, melhor é. Então, assim, a gente pode compartilhar aqui, depois se vocês quiserem deixar os e-mails de vocês para o Thiago fazer uma relação direta com vocês, tudo bem. Quer dizer, a gente não tem nenhum problema, né? Aliás, porque eu e o Thiago somos extremamente unidos e a gente trabalha de uma forma muito, muito ética entre nós, muito, muito gostosa. Então, não tem problema nenhum o Thiago escrever direto para vocês, enfim... Depois, Thiago, deixa aqui o seu e-mail, né? Até para o pessoal poder fazer esse contato direto. Roberto, que bom que você conseguiu chegar. Isis, que bom que vocês conseguiram chegar, né? Sejam muito bem-vindos. E a gente está falando sobre essa questão de liderança familiar, o quanto que é complicado. E o Thiago estava dando algumas dicas importantíssimas, tá? Thiago, fica aí a bola com vocês. Se vocês quiserem continuar perguntando e trocando, por favor. Então, só não esqueçam de fazer parte da live amanhã e no sábado também eu vou deixar aqui. Não, então, a gente estava falando desses ingredientes, né? Então, falando de comunicação, vou passar assim, jogando, né? A questão da empatia, eu trouxe aqui no sentido da gente... Você falou já de ouvir bem, né? Mas a gente se colocar no lugar do outro e entender que as pessoas que estão lá,
elas passaram por coisas e desafios que a gente nem imagina. E elas enxergam com lentes diferentes da nossa. Então, antes da gente criticar e chegar colocando as coisas, a gente tem que tentar ir pôr a lente da outra pessoa, para entender o contexto que ela viveu lá atrás, quando ela fundou, que ela passou, antes de tentar bater e mudar, né? Então, eu falo muito para os sucessores que as pessoas querem ajuda, não crítica. E as pessoas chegam criticando, e for estudar lá fora, vem e quer falar tudo que está errado para o pai, para a mãe, ao invés de falar como é que eu posso te ajudar. Então, depois no final, se tiver tempo, eu fiz aqui, a Isa está aberto. Tiago, posso colocar só uma coisinha aí no que você está trazendo? Claro, você. Eu não sou especialista, tá? Eu assisti, mas eu gostei muito de uma das leis da constelação familiar, tá? Que eu não domino, fui ver algumas coisas. Mas tem uma lei que tem a ver com o que você está dizendo, que eu acho maravilhosa, que é a lei da precedência, que é respeitar quem chegou primeiro. Acho isso maravilhoso, curador, respeitador na máxima essência. E eu acho que é isso que, quando você está dizendo que é isso mesmo, né? Aquele lugar é daquela pessoa. Eu acho que é importante, sim, esse respeito, essa gratidão, esse orgulho é muito importante, mas também tem o lado da pessoa que está lá, de ter uma humildade, de entender que o lugar não é dele, né? Que as pessoas não são donas, a gente tem que desapegar de algo. As pessoas não conseguem desapegar do poder, né? E a gente tem que torcer para o brilho dos outros, né? Porque a gente brilha melhor quando quem está em volta brilha mais forte, né? Então, essas questões que tem que ser mudadas, a gente tem que tem a precedência, mas isso não garante que você que está lá pode fazer o que você quiser e não desenvolver quem está vindo, não abrir espaço, né? Então, essa é um grande desafio de liderança em empresa familiar, né? Mas você tem toda a razão, Valcíria. Então, essa questão das lentes, né? Eu já adiantei aqui uma questão de liderança servidora, né? Da gente desapegar um pouco do poder e querer, de forma genuína, desenvolver quem está chegando, seja da família ou não, né? Então, assim, eu tinha um mentor que trabalhava comigo, a Fátima conhece, o Josmar, que falava assim para mim, a sua função é fazer essa galera dar certo. Ele falava isso para mim, né? Você, como líder, tem como função fazer essa galera dar certo, né? E o que eu fazia no meu dia a dia, tinha pessoas lá melhores do que eu, né? Eu facilitava esse processo com o que eu podia, tentando suportar isso, né? Então, é mais vibrar com o desenvolvimento dos outros, né? E aí um item importante para a gente já chegando ao fim aí, que é a questão de delegar, né? Eu vejo hoje, mesmo em grandes empresas, essa questão de delegar, sabe? Já escutaram isso? Quer fazer bem feito, faça você mesmo? Já escutaram isso em algum lugar ou não? Pessoas que não têm dificuldade de abrir e falar, eu sempre fiz isso aqui, eu vou continuar fazendo até eu morrer. E não abre mão de delegar, né? E delegar tem que ter humildade para isso, tem que ter coragem para isso. E também tem a ver com autonomia, né? Porque autonomia, para você dar autonomia para alguém, autonomia não é da carta branca. Autonomia não é dar a chave na mão de alguém e falar, faça o que você quiser. Isso não é disso que nós estamos falando. Tem muitos líderes em empresa familiar que falam para mim, eu não vou dar carta branca para ninguém, mas ninguém quer carta branca. Autonomia é mais ou menos assim, a analogia que eu faço. Falamos de direção, né? Então, eu estou em Piracicaba, nós temos que ir para São Paulo. Nós podemos ir pela Castelo, pela Bandeirantes, né? Pela Anhanguera. Então, vamos conversar juntos que nós vamos pela Bandeirantes, tá? Estamos acordando isso. Tem o guarda-reio na Bandeirantes. Então, só não pule para fora do guarda-reio. Dentro dessa... Você pode tomar suas decisões. Só que respeite a velocidade, pare no pedágio, não tome multa. Então, autonomia significa, dentro de uma premissa acordada, você tem uma liberdade para tomar algumas decisões, inclusive pequenos erros. E se precisar de ajuda, eu estou aqui. Fora disso, venha conversar comigo para a gente discutir uma segunda alternativa. Isso é decisivo em empresa familiar, porque muitas vezes as pessoas que estão lá não permitem que as pessoas que estão embaixo, eu nem gosto da palavra, as pessoas que fazem parte da equipe, porque não tem mais baixo, né? Que já se desenvolvam. E nessas, eu vou falar para vocês, a nossa empresa, a Sanavita, só cresceu porque nós atraímos gente boa. E essas pessoas só vieram, a Fátima conheceu vários de lá, a equipe nossa inteira fez treinamentos lá na FM.
várias dessas pessoas que vieram, só vieram porque a nossa empresa determinava claramente as posições, tinha plano de salários, bonificação executiva, direitos e deveres, e a gente tinha uma discussão aberta de como é que construiríamos junto. Porque as pessoas boas não ficam em empresas de dono mais. Ou só ficam pessoas que era bom que nem ficassem, porque elas vão falar tudo que você quer ouvir e vão se acomodar lá, né? 30 anos que estão lá e não vão falar nada que vai contrariar você, não fala o que você precisa escutar e a empresa vai sofrer nesse novo contexto, né? Então, esse é um conjunto e para fechar isso, eu acho que não tem nada disso acontece no ambiente, quando a gente fala de liderança, quando a gente não tem um ambiente que a gente constrói confiança, né? E confiança, ela tem a ver com... A gente demora para criar esse ambiente de confiança, mas quando a gente combina as coisas, olhando no olho, e a gente lidera com exemplo, né? Mais do que com palavras, né? Teve uma pessoa que me falou que, às vezes, o que você fala tão alto que eu não escuto o que você fala. Olha, vou repetir. O que você fala tão alto que eu não escuto o que você fala. Então, nós como líderes, a gente está sendo sorrir, a gente está sendo filmado a todo momento, né? E quando a gente cria esse ambiente de confiança, isso permite a gente tomar decisões. Então, esse era um conjunto de coisas, né? E o que ficou para trás aqui só, Fátima, foram assim, não sei se vale a pena, mas eu separei 4 dicas para fundador e 4 dicas para sucessores. Acho que é Compartilho? super legal. Então, vamos lá. Então, se eu fosse falar com fundadores, né? Falaria várias coisas, eu converso com muitos fundadores hoje, mas assim, aqui entre a gente desenvolvam as novas gerações. Pais inteligentes desenvolvem, não protegem. Pais inteligentes desenvolvem, não protegem. E executivos inteligentes desenvolvem. Eu tenho um executivo, eu vou desenvolver aquela pessoa e ela vai embora. Pior se você não desenvolver e ela ficar. Né? Então, eu brinco isso com alguns executivos. Né? Então, é uma coisa que a gente tem que parar de ter isso. A gente tem que desenvolver as pessoas. Né? Combinem as regras do jogo quando tudo está bem. Combinem as regras do jogo quando tudo está bem. Essa é a hora inteligente de conversar. Envolvam as pessoas precisam se sentir parte. Não tenha medo de delegar e de pedir ajuda. Líderes de verdade pedem ajuda. Eu fiz isso várias vezes e continuo fazendo, porque a gente não faz nada sozinho, né? E por último, fundador, né? Contem as suas histórias. As pessoas que estão chegando precisam saber o que aconteceu lá atrás. Elas não podem sentar agora achando que a empresa já é isso. Elas precisam saber que a gente fazia na bacia, que nós tivemos uma dívida, que nós vendemos uma casa, porque isso gera legado, gera comprometimento, gera respeito e gratidão. Você não vira uma herança que você tem direito, e aí as pessoas não se envolvem. Isso é o que eu falaria para fundadores, né? E para sucessores, eu diria, tenha humildade de saber que você não sabe nada e que você tem que aprender muito com quem está lá. Por mais que você tenha feito Harvard e morado fora, baixa um pouco a bola e vai tentar entender com as pessoas que passaram por lá. Essa é a primeira que eu falaria para um sucessor. A segunda, tenha um pouco de paciência. Paciência. Paciência com seu pai, paciência com a sua mãe e paciência com você, para você ficar um tempo lá entendendo das coisas, porque você não chega jogando. Tem gente que chega querendo sentar na janelinha e tomar decisões, né? Ofereça ajuda e não crítica. Falei isso para vocês. E por último, crie a sua própria história. Se fosse falar para um sucessor, eu falaria isso. Não tenha o peso de ser melhor do que ninguém, de viver uma história que não é sua, de ser o que você não é, de será que eu vou ser igual ao meu pai? Eu escuto isso toda hora de sucessor. Um peso enorme para você ser alguma coisa, sendo que você pode ser você. E às vezes, se você vai ser melhor ainda para a empresa e diferente de quem era antes. Talvez isso seja uma grande beleza, né? E para a gente fechar, o que eu acredito é que quando a gente tem o mesmo objetivo verdadeiro, as nossas diferenças se tornam nossos diferenciais. As nossas diferenças se tornam nossos diferenciais. Então, se vocês são de empresas familiares, eu desejo que a gente tenha coragem de conversar sobre tudo isso, né? E eu sou um fã dessas empresas. Fátima, era um pouco disso que a gente, né? Foi um pupurri de coisas aqui, mas eu adorei bater esse papo com vocês e, enfim. Tiago, eu não sei, né, você, mas eu estou encantada, né? Não sei vocês como todo, mas eu estou encantada
e eu não queria tirar a oportunidade de que o pessoal fizesse 2 ou 3 perguntas, porque ainda a gente tem um tempinho, né? E eu gostaria de deixar aberto aqui para perguntas. E se vocês puderem abrir as suas janelinhas, seria bom, porque assim eu vou tirar um print para a gente publicar também, tá bom? Mas, de qualquer forma, assim, isso, que bom te ver aí, querida. Queria deixar aberto aí para vocês tirarem algumas dúvidas, fazerem algumas perguntas para o Thiago, se quiser. Posso fazer? Por favor. Silvia, adoro te ver Boa aí, noite. viu? Boa noite, gente. Boa noite, Thiago. Boa noite. Thiago, você é da segunda geração? Segunda geração. Segunda, né? A minha mãe fundou a empresa. Legal. Thiago, você falou de uma coisa assim super importante. Aliás, tudo que você falou foi muito importante. 10, também estou encantada, viu, Fátima? E aí você falou sobre papéis, a importância de se definir papéis. E quando você está com as pessoas que são da empresa, são executivos e não são da família e da sociedade, você tem um protocolo lá e as pessoas cumprem os seus papéis, né? E claro que não é tão fácil assim. Mas como que você vê isso na prática quando você está com pessoas que eles são sócios, são familiares e são executivos e são tudo isso junto? Como fica essa execução do papel como executivo que não se sobrepõe ao papel dele como sócio? Então, ele tem lá o papel de diretor X, mas ele teria que se submeter a algumas outras pessoas, mas ele é majoritário na empresa. Então, ele dá a cartada de majoritário e esquece do papel dele de diretor executivo. Como é que você vê isso na tua realidade? Como é que... Legal. Nossa, esse é um grande desafio de muitas empresas familiares, né? Porque grande maioria delas tem uma pessoa lá que veste os 3 chapéus, né? Ele é o pai, ele é o sócio majoritário e ele é o diretor da empresa, né? Isso. Ele é o homem, sabe? O homem está chegando aí. Já escutaram isso? Então, assim, como é que eu vejo isso? E essa é uma pergunta que todos me fazem quando eu visito algumas empresas. É uma das primeiras que saem, né? A minha sugestão é a seguinte: a gente tem que levantar a régua. A gente tem que começar a trazer a conversa para um nível diferente. E eu aprendi com a minha mãe lá atrás, e ela nem sabia que isso ia ajudar a empresa, que a gente só consegue fazer alguma coisa e começar uma mudança pelo amor ou pela dor. Quando a gente entende tudo que a gente vai ganhar se a gente fizer alguma coisa e tudo que a gente vai evitar, a gente fica mais propenso a começar a fazer algumas mudanças. Então, a minha dica seria... E eu comecei assim, eu levei a minha irmã e minha mãe num curso do IBGC para escutar outra pessoa falar, porque se eu falasse não adiantava nada, Silvia. Já escutou? Santo de casa não faz milagre? Às vezes alguém falava a mesma coisa que eu falei, só que o impacto é muito diferente. E quando a minha mãe foi nesse curso comigo, ela olhou no meu olho e falou: eu entendi o que você está falando para mim. Como é que a gente começa isso? E aí nós buscamos ajuda. Nós trouxemos o Josmar lá atrás e começamos um processo. Isso é legal falar. Não existe uma varinha mágica que você vai bater e vai falar: pronto, conseguimos. É uma jornada que começa e nunca mais termina. Nunca mais termina. Só que não tem outra alternativa, sim, a gente, tanto para a família, se quiser manter laços e cuidar de harmonia, quanto da empresa, para poder crescer nesse novo contexto mais competitivo, diferente, tecnológico, né? Então é um pouco disso que eu acho. E a partir do momento que você sobe a régua, esse fundador, esse sócio, esse cara começa a entender como é que se faz em outras empresas. Lembra aquelas 30 que eu falei que conseguiam passar? Por que elas conseguiram e as outras não? Aí ele começa a querer ver que é importante fazer. Às vezes demora um tempo para isso, Silvia, mas a gente tem que insistir. Eu brinco que assim, se você cansar, não desista, descanse, mas comece de novo. Eu acho que é isso. Eu acho que o programa da Silvia, né, eu acho que de alguns que estão aqui, mas eu entendo bem, né, a questão, porque a Silvia é uma executiva de um grande grupo familiar, onde tem 3 famílias, né? Então, você imagina o tamanho da encrenca, né?
Assim, o que eu quero até colocar para a roda de discussão é quem fica nessa linha de frente, que não é nem ou seja, não faz parte da família, mas é executivo e consegue enxergar toda a questão que pode acontecer aqui em cima, o que também não é nem um pouquinho fácil, né, Silvia? Porque tem que existir o tempo todo, né? Sem dúvida. E essa consciência de tudo isso, Tiago, é muito interessante numa empresa que está na segunda geração. Na sua empresa, a terceira não entrou ainda, né? Não. Ainda não. Então, essa consciência de tudo isso na segunda geração, na minha visão, é extremamente importante, porque o desafio da terceira, com certeza, será maior. Com certeza. Algumas coisas que você fala sobre a gratidão, o reconhecimento, na terceira, vai estar mais distante isso da fundação da empresa, né? A segunda geração, ela traz mais essa gratidão e esse reconhecimento com o fundador, né? Olha, Silvia, então, o desafio da terceira, com certeza, será maior. Eu faço um trabalho com um grupo, olha que legal, com grupo de controle familiar. Eu acho lindo isso. Não é mais aquela família, empresa, é um grupo de controle familiar que está na sua terceira geração e nascendo a quarta, né? E eles têm rituais todos os anos onde eles contam as histórias, o legado, eles envolvem todo mundo, eles demandam. E isso diminui essa distância que você falou. E isso faz com que esses meninos, que eles chamam, estão trazendo startups, estão trazendo inovação, eles fazem parte de alguma coisa. Então, existem formas de fazer, viu? Eu acredito nessa continuidade. E o Grupo Itaú faz exatamente isso, né? Eu não sei se vocês sabem, mas eles têm esse movimento que é reunir a família exatamente para contar a história, para não se perder. E veja, um grupo que está do tamanho que está, né? Eles continuam fazendo esse movimento para não se perder a beleza dessa origem que a Valcília trouxe de uma forma muito interessante também, né? Quer dizer, não dá para a gente esquecer a origem, então a importância de valorizar. Por isso que eu achei muito bom, Tiago, o que você falou inicialmente, da questão de ter o conselho, né? ter um conselho familiar e um conselho consultivo da empresa, porque eu acho que são duas coisas que precisam caminhar juntas. Não dá para você ter só o conselho da empresa sem ter o conselho familiar. Eu acho isso muito importante da gente fixar aqui, para quem não estava quando você falou, eu acho importante lembrar dessa história. E é bem interessante, eu estou aqui olhando o Roberto, Larissa, né? O pessoal que é de uma empresa que está começando, né, a crescer, expandir cada vez mais. E aí é o Roberto e o irmão, né, Roberto? E aí, como é que é já pensar nisso? Por isso que eu chamei vocês e falei, venham aqui assistir isso. Porque eu acho que vocês têm que começar a pensar nisso, porque é a família. E quantas famílias que se destroçam, né, exatamente por conta de uma empresa, o que é uma judiação, né? E é só aproveitando para não perder também, quando eu estava nesse momento de discussão, né, de reflexão sobre governança, eu achava que tudo isso era muito distante da minha realidade, sabe? Conselho, eu falava assim, isso aqui não é para mim. A conversa era muito longe da minha realidade. E hoje eu acredito que eu não vejo uma empresa crescer sem isso. Então a dica que eu dou é que, quando você fala de conselho de família, conselho consultivo, nós começamos, o que era o nosso conselho? Era um comitê que tinha 3 pessoas. Era eu, meu irmão, o executivo e o Josmar. E a gente começou. Então, governança, a melhor governança é possível. É aquela que a gente começa. E aí a gente faz, melhor que ontem, pior que ontem, melhor que amanhã, ao contrário, né? É melhor que ontem e pior que amanhã. E aí é uma evolução, porque depois a gente vai estruturando e é uma mudança de cultura, que não acontece de uma hora para outra. Mas só o fato de você todo mês reunir 3 pessoas para olhar indicadores, para prestar conta, para combinar o que nós vamos fazer, isso já muda o jogo, né? Nós começamos em 2008, não paramos até hoje. Hoje temos 2 conselheiros independentes na empresa. Em 2008, o Josmar falava, nós vamos dar risada nesse conselho nosso aqui. Hoje a gente dá, né? Mas naquele momento era o melhor que a gente podia fazer. Então, fica essa dica, que às vezes, assim, é mais simples do que a gente pensa. Só que tem que ter organização, disciplina e vontade de querer comunicar, explicar, fazer, né? Eu acho que isso é importante. Ok, pessoal? Tiago,
Só um comentário que você trouxe agora, mas você trouxe lá no início, e estou vendo que tem pessoas aí começando também, como quando você falou lá no início da questão de que, quando a gente fala no Itaú, a gente já está falando no lugar lá em cima, né? Que passaram aí por uma jornada, e que não é fácil, a gente sabe disso, mas eu achei muito legal você trazer essa força também para as empresas que estão menores. Eu, particularmente, não gosto de chamar empresa pequena. Empresa pequena, não é pequena, é uma empresa, né? Que está num porte menor, que está querendo se desenvolver. Então, é aquela coisa de quanto mais cedo começar com apoio, com ajuda, com respeito. Eu achei muito legal você ter essa visão, né? Legal. Todas as empresas são merecedoras de Sem dúvida. serem, um dia se tornarem gigantes. Até porque já se sabe que são as que dão o maior número de empregos. Atualmente, são essas empresas que estão crescendo e se diversificando, né? Então, eu achei muito legal você ter pontuado. Obrigado. E são empresas também que começam a ser cada vez mais procuradas pelos jovens. Por quê? Porque vale mais a pena você ficar numa empresa pequena, uma empresa pequena no sentido de ser uma empresa mais próxima dos donos, a coisa acontece mais tudo ali, do que você estar numa empresa que você vê a coisa tão fragmentada que você não consegue chegar onde você chegar. Só que, na hora que você tem donos que têm uma cabeça aberta, é tudo de bom, é uma startup, né? Quer dizer, é cabeça de startup. E quando você tem dono de cabeça pequena, aí é um terror e eu não quero ficar. Então, é isso mesmo, Valcir, o quanto que essas empresas que têm um número menor são as grandes potências, né, daqui para frente, porque talvez não vão ficar imensas, mas vão ter vários grupos, enfim, a gente nem sabe como é que vai ser o novo modelo, né? Mas com certeza vai ser diferente do que nós temos. Gente, já são 7h07, nós já estouramos 7 minutos do nosso tempo. Eu vou dizer o seguinte para vocês, caso vocês queiram fazer outras perguntas para o Tiago, ele deixou aí o e-mail dele, tiago@famílias.sa.net. Se quiserem mandar direto para ele, ok. Se quiserem fazer via o próprio material, façam. Esse material vai ficar disponível assim que a gente subir, depois ele vai para o YouTube, a gente disponibiliza para todos vocês, né? Então, acho que vale a pena assistir de novo, passar para as pessoas que vocês achem que vale a pena passar, para que tenham acesso a esse conhecimento, tá? E eu deixo aqui o convite para amanhã vocês assistirem a live às 9h30 da noite, e caso vocês queiram participar do curso que nós vamos ter de comunicação à distância, que vai ser sábado, das 9 às 13, vocês que fazem parte desse petit comitê, que estão mais perto da gente, tem um desconto especial. Então, eu falei, eu tinha lá um negócio que eu coloquei no Insta, que ia ter um sorteio, né? Então, eu queria que vocês me dessem, Tiago, você pode me dar um número de 1 a 20? 17. 17. Então, eu vou contar os meus quadradinhos aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Caiu em mim, não vale. 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Esther, você, Esther. Tá bom, Esther? Então, aí, ou para você ou para alguém da tua empresa, você entra em contato com a gente que você ganhou. Mas, de qualquer forma, todos vocês têm direito a um bom desconto. O curso está baratinho, gente, é 160 o curso, né? Então, não é nada, é só um curso online, no fundo, para a gente conversar sobre comunicação, na realidade, o custo é nada. Mas, mesmo assim, vocês têm um desconto, eu acho que fica 120, é uma coisa, não é nem um almoço, tá? Então, eu conto com vocês, espero vocês em breve vê-los amanhã e depois, mas muito, 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 muito obrigada a cada um de vocês. E, Tiago, fantástico, amei estar com vocês. Se prepara para o próximo, porque eu acho que tem mais coisa aí para conversar, tá?
Beijo, Obrigada. Foi uma delícia, pessoal. Obrigado, viu? Boa noite. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau. Até mais. Boa noite. Fiquem Boa bem. noite, obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Depois entre em contato com a gente, tá? Tá bom, ok, obrigada. Tchau, gente. Beijo. Fiquem bem. Tchau. Beijos, fiquem bem. Roberto, acho que vale a pena pensar nesse curso, viu? Beijos, fiquem bem.